Glória. Graças a Paz, Igreja do Avivamento. Maravilha. Gente, eu estou muito feliz de revê-los na casa de Deus, prontos para servir como sempre, cheios do Espírito Santo e em mais uma oportunidade que Deus nos dá de o adorarmos na excelência da sua bondade, amor, piedade, compaixão e misericórdia. E hoje aqui podendo testemunhar tantas coisas boas que vocês têm vivido, e eu me alegro pela vida de cada um de vocês que tem feito a diferença nesse tempo. Viva o seu chamado, viva o seu propósito em Jesus, porque coisas maiores o Senhor tem na vida de cada um de vocês. Quem crê? E em especial hoje, pela vida do Joel, Deus abençoe. É legal ver tu subir na escada, viu, soldado? O Joel no reino é um irmão, na vida é um amigo. Quando eu estava na academia, um carrasco. Delato logo, viu? Eu vi tu na academia. Ele não é carrasco, não é não? Sabe o que ele fez uma vez? 5h30 da manhã, chegando lá na beira-mar para correr, né? Eu vou devagarinho, no meu pique, na minha velocidade. Ele desceu do carro, saiu correndo feito louco, irmão. Ele disse, não, bora, aqui é meu jeito, vigia, soldado. E quem está aqui sabe que nas figurinhas, né, no WhatsApp, no mundo dos memes, é o maior gaiato de todos. Mas Jesus te ama, grandão. E nós também, viu? Deus abençoe tua vida mais e mais. Amamos tua vida, feliz aniversário. Pastores, obrigado por me receber mais uma vez, a igreja. Eu digo que eu nunca faço aqui uma visita, sempre estar em casa, eu me sinto em casa aqui, podendo servir a Deus com os irmãos. E Deus tem coisas maiores para fazer na vida de vocês. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, vamos ler em Gênesis, capítulo 18. Palavra de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. Capítulo 18 de Gênesis, versículo 1. Alisson, ele fez mais um meme, viu? Hoje, eu estou falando, hoje. E é seu, viu? Ainda bem que é glorificando a Jesus. Glória a Deus. Gente, eu quero celebrar a Jesus a noite de hoje, está aqui, podendo, junto com vocês, adorar a Deus. Eu não gosto de estar postando tanta coisa, mas eu ia morrendo lá na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Conseguimos passar por uma ponte, e bem no espaço de um trecho que nós estávamos, que era tipo uma espécie de colina, ladeando o rio, começou um deslizamento muito grande, e nós tivemos, graça de Deus, de conseguir sair dali a tempo. Aí, descendo ali de Gramado em direção à igrejinha, também rompeu assim bem, como se fosse um braço d'água saindo de dentro da montanha, outro livramento do Senhor. E já no último dia ali, eu pedindo a Deus graça para conseguir voltar, até porque houveram chuvas na região aqui também de Fortaleza, e familiares meus, infelizmente ali na banda do bairro de Sapiranga, passaram uma situação muito triste, mas já conseguimos ajudar também para a glória do Senhor. E tiveram pessoas ali, servas de Deus, que infelizmente morreram. E o que falar para pessoas que não têm experiência com Deus numa hora dessa? Olha, Jesus, ele conhece todas as coisas e sabe como agir de uma forma na qual às vezes nós ficamos desesperados, mas ele conhece exatamente tudo sobre as nossas vidas, conhece o ontem, conhece o hoje, conhece o amanhã também. Mas em tudo Deus foi glorificado ali. Pessoas das famílias que perderam uma serva do Senhor ali em Canela, infelizmente, a casa foi soterrada ali. Ela não quis sair dali mesmo, literalmente, não acreditou que as águas alcançariam ali, infelizmente aconteceu. Mas em meio a isso, pessoas da sua família se renderam ao Senhor, conheceram Jesus em momento de dor e passaram a servir a Deus, estão até hoje ali, tanto exercendo a fé em Jesus naquele lugar e trabalhando para a recuperação ali daquela região. E eu vi essa igreja também trabalhando, fazendo arrecadações, os irmãos doando, contribuindo, para enviar recursos para ali. Deus vai honrar a fé de cada um de vocês. Deus vai prosperar tudo que vocês estão fazendo por aquele lugar.
muito difícil para mim, é uma região que eu amo demais, posso considerar um dos lugares que eu tenho morada, a família que mais me abraça ali desde os meus 23 anos, estão indo para o Canadá, era a ideia minha eu estar ali, e eu falei para eles que não tenho condição de ir, pelo menos num instante, eu perdi pessoas ali que eu conheço. Um amigo meu me pediu oração, ajuda, é difícil nessa hora, gente. Mandou um vídeo, um dos lugares que eu fico quando eu prego ali em São Leopoldo, o Vale do Rio dos Sinos, viu aquele rio subir de uma forma terrível, muito rápido, e o apartamento do irmão ficou totalmente debaixo d'água, e foi doloroso ver, não somente com ele, mas com todas as famílias dali. Mas glória a Deus, porque o Senhor, em meio a tudo isso, tem se revelado a corações, tem salvado vidas, e isso é o mais importante. Quando Deus se revela e mostra a sua salvação independente de qualquer coisa. Capítulo 18 de Gênesis, quem achou, diga amém. Depois destas coisas, apareceu o Senhor a Abraão junto aos cavalos de Manre, estando ele sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantando Abraão os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu. Repita, correu. Ele correu. Correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Eia, traga-se um pouco d'água e lavai os pés e recostai-vos debaixo da árvore. E te trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças e depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. Responderam-lhe: faze assim como disseste. Abraão, pois, apressou-se em ir ter com Sara na tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida correu ao gado, apanhou um bezerro tenro e bom, e o deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Então tomou queijo fresco e leite, o bezerro que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Perguntaram-lhe eles: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está ali na tenda. E um deles lhe disseste: certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e Sara havia cessado o incômodo das mulheres. Sara então riu-se consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Perguntou o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: é verdade que eu, que sou velha, darei à luz um filho? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto ela teve medo. Ao que ele respondeu e disse-lhe: não é assim, porque riste. Quantos podem dar graças a Deus por sua palavra? O capítulo 18 de Gênesis, na versão que aqui tenho, a João Ferreira de Almeida, tem início com a palavra depois. Gramaticalmente é um advérbio, e por lógica advérbio de tempo. E quando focamos nessa palavra depois, nós entendemos de forma automática que há um contexto por detrás de tudo isso. E o tempo sempre foi algo que ensinou Abraão de todas as formas na sua jornada espiritual, na sua caminhada no reino. Quando a Bíblia diz: depois apareceu o Senhor a Abraão, no capítulo anterior o nome dele ainda era Abrão. E como disse, o tempo sempre foi um fator fundamental para a desenvoltura,
para o crescimento, para a solidez da fé de Abraão e de toda a sua dedicação no reino de Deus, tornando-se até hoje exemplo para a família e principalmente exemplo pela fé. Porque sempre se abraçou não com aquilo que lhe rodeava, sempre acreditou em cada promessa que Deus lhe havia feito. Lá na Galeria da Fé, que é o capítulo 11 de Hebreus, a palavra diz que sendo-lhe dito, ou seja, sendo-lhe profetizado, sendo-lhe anunciado, sendo-lhe pregado, sendo-lhe prometido por Deus, em tua descendência, a tua descendência será em Isaque, em tua descendência verás Isaque, como a tua posteridade, nele será a tua posteridade. Acreditou, ou seja, exerceu a fé, que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Mas fato é, meus irmãos, que desde Gênesis 12, onde tudo teve início nessa caminhada espiritual e jornada de fé de Abraão, quando ainda era Abraão, até o capítulo 18 de Gênesis, é aproximadamente uma caminhada de 2 décadas e meia. Um pouco menos, uns 24 anos, na verdade, aproximadamente. Porque em Gênesis 12:4 diz a palavra que o Senhor fez promessas para Abraão, e quando ele sai, na verdade, ali da região onde habitava o seu pai, e posteriormente uma região onde ele estava, ele era da idade de 75 anos. Quando lemos Gênesis 17, verso 1, diz a palavra que Abraão era da idade de 99 anos, quando apareceu-lhe o Senhor, quando Deus mais uma vez se revela para ele, dizendo: anda na minha presença e sê perfeito. Perceba que Gênesis 17:1, Abraão ainda era Abrão. Gênesis 18:1, ele já tem um novo nome, uma nova identidade, vivendo um novo tempo, estando em uma atmosfera espiritual ainda maior, pela obediência plantada no altar de Deus. E esse fator tempo, repito, o tempo sempre foi uma ferramenta de Deus para trabalhar na vida de Abraão, para que ele crescesse em Deus. Depois que muita coisa aconteceu, há pessoas que ainda não conseguiram absorver, não conseguiram ter discernimento, não conseguiram compreender, porque não há nenhum momento de hostilidade, não há nenhum percentual de humanidade na hora em que Isaque está no altar, amarrado por Abraão, seu pai, uma pessoa muito mais velha, mas não houve nenhum momento de luta, não houve nenhum momento de resistência, não houve nenhum momento em que Isaque bateu o pé e disse: se Deus falou contigo, precisa falar comigo também. E Deus não falou com Isaque, não é algo que, pelo menos literalmente, está escrito, mas o fator fundamental que fez Isaque entender que era necessário aceitar, estar amarrado no altar, e se preciso fosse, estava disposto a fazer, morrer, para que a palavra de Deus na boca de Abraão, no coração de Abraão, e agora sendo honrado também nas atitudes de Abraão, prevalecessem, ele precisava honrar e obedecer. Sabe qual foi o motivo que fez Isaque não lutar de maneira nenhuma, não ter nenhuma resistência, não ter nenhuma barreira, nenhuma tranqueira, nenhuma hostilidade, e aceitou o altar? Porque desde o momento da sua maturidade, desde o momento do seu perfeito discernimento e consciência, por onde Abraão andou, ele fez com que o seu filho o visse erguendo altares a Deus, honrando ao Senhor, levantando estruturas que glorificavam a Deus. Chamei o Paulinho nesse instante, enquanto as irmãs estavam aqui fazendo coreografia, tinha uma criancinha linda bem aqui, imitando elas. Eu falei para o Paulino dizendo: olha, talvez elas que estão dançando aqui para Deus um dia estivessem na posição dessa criança, olhando, se inspirando, brincando, e amanhã ela pode estar aqui também servindo ao Senhor, nos levando para mais perto de Deus através da adoração. O que eu quero dizer-lhes em nome de Jesus é que a nossa família vai aceitar o altar quando em primeiro lugar ver o altar de Deus em nossas vidas. Não adianta desejarmos: Senhor,
eu quero que a minha família se converta. Se eles não verem você no altar, eles não aceitarão o altar de Deus. Mas quando eles entenderem que tem um pai que ama a Deus, que tem uma mãe que ama a Deus, que tem irmãos que amam a Deus, que tem uma família que amam a Deus, eles vão aceitar o altar, independente das consequências. Você verá isso acontecer. Sua família vai dizer sim para o altar, porque em primeiro lugar te verão no altar de Deus. Estão te vendo no altar de Deus e vão dizer: eu quero servir o Deus do papai, eu quero ser crente como a minha mamãe, eu quero ser cheio do Espírito Santo como o meu irmão. Seja referência para a sua casa em nome de Jesus, seja referência para a sua família no nome de Jesus, porque enquanto você honra o altar de Deus, a sua família vai aceitar esse altar mais cedo ou mais tarde. Quem crê nessa palavra? Uma hora dessa talvez estejam fazendo algo que não glorifica a Deus, mas a mensagem todos os dias é pregada através do teu testemunho, e vai acontecer. Vai chegar um dia que talvez você não esteja nem esperando, o Senhor os visitará, como visitou Abraão aqui, e houve uma mudança, e houve uma transformação, e houve uma metamorfose. O meu coração está ardendo com essa palavra. Haverá salvação na tua tenda, haverá salvação no meio da tua casa, haverá salvação no meio da tua família. E não importa se alguns entes queridos estão lá do outro lado do mundo, ou em estados mais afastados aqui do Ceará, a salvação irá alcançá-los, porque o Deus que está aqui em Fortaleza é o Deus que visita a Oceania, visita a Ásia, visita as Américas, visita qualquer parte desse mundo. Haverá salvação, e a tua família cantará a bondade de Deus mais uma vez. Toda intimidade tem seu preço. Quem é que está disposto a pagá-lo? Todos querem ser íntimos de Deus. Se perguntarmos, todos vão levantar as mãos e vão dizer: queremos ser amigos de Deus. Mas às vezes as palavras manifestam nos lábios aquilo que na praticidade não é real na nossa atitude. A consequência da intimidade de Abraão com Deus fez algumas coisas acontecerem na sua vida e que tiveram um árduo preço a ser pago. Em primeiro lugar, Deus muda o seu nome. Nome, biblicamente falando, é identidade. Por quê? Porque 24 anos se passaram, quase 25. E na profecia que saiu da boca do anjo de Deus, dentro de um ano, quanto tempo? A intimidade do homem foi tão grande com Deus, que Deus agendava propósitos com ele. Você percebe isso? Deus agendava propósitos com Abraão, que venhamos atingir uma situação desse tipo, porque Deus ainda faz coisas dessa maneira. Ou você não acredita nisso? Deus ainda cumpre propósito, estabelece tempo para que coisas aconteçam na vida do servo de Deus. E a profecia que saiu da boca do anjo de Deus foi essa: dentro de um ano, tua esposa terá um filho. Essa intimidade com Deus tornou-se tão bela, porque assim, gente, quanto mais próximos nós estamos do altar, quanto mais próximos estamos de Deus, por lógica, mais próximos estaremos do cumprimento da sua promessa. Veja bem, Abraão não sabia quando Deus disse: vou mudar teu nome. Ele não sabia o que sairia da boca do anjo. Não sabia que dentro de um ano, não era do seu entendimento e consciência, que ele seria mais uma vez visitado pelo Senhor, para que Sara viesse ter um filho. E o que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus fala, Deus honra. Veja bem, 24 anos levou até essa visitação. Mas da visitação, em um dos momentos mais difíceis para o cumprimento, durou apenas um ano. Seja profeta de Deus na vida de alguém aqui. Diga para alguém: você já caminhou muito e você sabe o preço dessa caminhada. Diga: não desista agora, não pare agora, não abandone agora a sua fé, porque você nem sabe, mas está tão pertinho o cumprimento da promessa. Oh glória!
Está tão pertinho de Jesus fazer uma virada no meio da tua família. Está tão perto de você ser honrada por Deus. Está tão próximo do Senhor mover as águas a teu favor para te provar que é contigo de verdade. Não abandone a fé agora, em nome de Jesus. Não deixe de acreditar agora, em nome de Jesus. Não lance a toalha, em nome de Jesus. Não abandone o ministério, não abandone a chamada, não abandone o propósito, porque você pode estar a 1 ano do cumprimento da maior promessa de Deus na sua vida. Você pode estar há pouco tempo de viver uma grande promessa de Deus. E Deus honra, viu? E Deus honra, por quê? Veja bem, coragem de abrir mão do pai, da mãe, da família. 75 anos de idade, mas não era pai, né? Só era filho. 24 anos de jornada, de caminhada com Deus, entre tempos de oscilação, momentos de força, momentos de fracasso e fraqueza, mas em tudo isso sempre focando, altar de Deus, fé, obediência, consagração, intimidade, preciso seguir. E dia após dia, a intimidade com Deus só crescendo. A comunhão com o Senhor só se aprofundando. O altar a Deus se tornando mais sólido espiritualmente, mais rígido, mais consistente, mais poderoso em obediência a Deus. E chega um momento em que Deus disse assim: você precisa entender, eu quero que você seja mais íntimo meu. Anda da minha presença sem ser perfeito. 99 anos de idade, como citei, Gênesis 17, verso 1. Aí disse Deus: não se chamarás mais Abrão. Abraão será o teu nome. E o nome de Sarai não será mais Sarai. A partir de hoje será Sara. Então ele muda, em primeiro lugar, a identidade, mudança de nome. E a segunda coisa que Deus fez tornou-se ainda mais intensa, ainda mais potente, ainda mais interessante. Deus resolveu também que a marca desse altar não fosse mais exterior. Deus desejou que esse altar agora fosse erigido sobre a própria carne de Abraão. É então a declaração da circuncisão, onde a retirada do excesso de carne seria imprescindível e necessária. Tanto os varões, tanto quanto os filhos dos criados, os filhos do servo de Abraão, precisavam viver essa circuncisão, que era um altar sobre a carne. E antes disso, não importa onde fosse, ele levantou altares em muitos lugares. E o último altar que ele tinha levantado exterior era no meio dos carvalhais de Manre, ou carvalhos de Moré. E essa palavra Manre ou Moré fala de gordura, fala de força, fala de prosperidade. Porque a prosperidade verdadeira não é uma riqueza humana. A prosperidade verdadeira não se limita apenas a coisas dessa terra. Porque tem pessoas que nessa terra podem ter tudo que um ser humano imagina, mas não está construindo nada para a eternidade. E o que é construído na terra, o ladrão rouba, a ferrugem corrói e é destruído totalmente. Mas aquilo que é construído para Deus, para o seu reino e para a sua glória, o ladrão não pode roubar, a traça não pode destruir, a ferrugem não pode corroer. Porque quando construímos algo no altar de Deus, a bênção de Deus blinda aquilo que é nosso. Construa no altar e o Deus do altar vai blindar tudo que é seu. Vai pôr a mão em tudo que é seu. O inimigo pode até tentar se levantar, o teu adversário, mas a mão do Senhor vai te proteger e vai dizer: aqui você não vai tocar, aqui você não vai destruir, porque esse altar não foi erigido para a glória da carne, esse altar não foi erigido para a glória dos homens, esse altar verdadeiramente me ama, esse altar verdadeiramente me adora, e a minha bênção está sobre esse lugar, e a minha bênção está sobre essa família. Abraão entendeu isso. Abraão compreendeu que para ir além, não dava para ir sem a bênção de Deus, não dava para ir sem o altar.
meus irmãos, não exclua o altar dos teus sentimentos. Não exclua o altar dos teus sonhos. Não exclua o altar da sua família. Não exclua o altar das suas finanças. Que a honra a Deus esteja presente, absolutamente, plenamente, em cada área da sua vida. Não adianta desejar o controle de Deus por frações das nossas vidas. Precisamos honrar a Deus em todas as áreas da nossa vida de verdade. Precisamos dizer: Deus, ainda na minha fraqueza, eu quero te glorificar, eu quero te honrar, eu quero te obedecer. E eu sei quão difícil é honrar a Deus de verdade, honrar ao seu altar, mesmo no momento das maiores batalhas, mesmo no momento das mais severas pelejas. Depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Manre, estando ele sentado à porta da tenda no maior calor do dia, no mínimo 50 graus em uma região de deserto. Imagina só o calor terrível. Irmão, tu pode juntar Sobral, pode juntar Teresina, pode juntar ali Novo Hamburgo no calor da época de calor no Rio Grande do Sul, junta tudo isso, não chega nem perto ao que realmente é o calor daquela região, principalmente no horário de meio-dia. E o que Abraão estava fazendo ali? Assentado no acesso da sua tenda. Porta fala de quê na Bíblia? Fala de acesso. Ele está assentado na porta do acesso à sua casa, e segundo o que entendemos pela pregação, tanto dos comentaristas bíblicos, pela realidade da palavra e lógica bíblica, é que ele estava convalescendo, ele estava ainda se recuperando da aliança, da circuncisão. Ele estava sentado naquele lugar, na sua casa, esperando um momento de total recuperação física, porque o altar já estava pronto toda hora para honrar, toda hora para servir, toda hora para glorificar a Deus. E naquele dia, Abraão compreendeu que quando honramos a Deus de verdade, tem dias, e a maioria desses dias, nós precisaremos nos deslocar para buscarmos a Deus. Mas tem dias, e talvez alguém aqui nessa noite, pastores, estão vivendo um dia como esses. Tem dias em que a força falta, tem dias em que você se sente no limite, tem dias em que você diz: eu não consigo me mover, eu não consigo me levantar, tudo que eu quero é ficar aqui parado, é minha zona de conforto, apesar de estar um calor absurdo, é minha realidade, é aquilo que eu vivo. E tem dias que, apesar de, na maioria das vezes, o próprio Deus marcar um encontro conosco para que venhamos nos aproximar dele, como um dia falou a Abraão: vai subir ao Moriá, como um dia falou com Moisés: você vai subir o Horebe, como um dia o próprio Cristo falou aos discípulos: nós vamos para a região de Betsaida, nós vamos subir a colina, nós vamos falar com Deus. Mas tem dias em que nós não vamos nos aproximar de Deus. Tem dias é que o próprio Deus vai nos visitar por entender a nossa condição. Levantem as mãos nesse momento. Talvez alguém esteja nesse dia e não tem problema, o Senhor te entende. Não tem problema chorar, não tem problema estar com o peito às vezes pesado, não tem problema se sentir o soldado mais fraco em meio a essa peleja, em meio a essa guerra. Mas o Senhor está dizendo: eu honrarei cada passo de fé que você executou, eu honrarei cada atitude de serviço em glória e honra que você fez
por mim no altar, em santificação, em obediência. O Senhor fala para corações nessa noite: eu sei quantas lágrimas você chorou, eu sei quantas vezes esses joelhos cansados se dobraram, eu sei quantas vezes essas mãos mesmo cansadas se levantaram, eu sei quantas vezes você deu uma palavra para alguém quando você necessitava da palavra, eu sei quantas vezes você abraçou quando você mesma necessitava desse abraço, eu sei quantas vezes você até ofertou, quantas vezes você abençoou alguém quando os seus celeiros estavam precisando. Eu sei que na sua força você não mediu esforços para se aproximar da minha presença, para buscar a minha face, para me honrar, para ser bênção na vida de alguma família, para ser positivo em um coração. E no teu maior momento de guerra, no teu maior momento de peleja, no teu maior momento de batalha, acha mesmo que Deus te abandonará? Não, isso não acontecerá, porque tem dias, e na maioria deles, que nós nos aproximamos de Deus, mas haverão dias em que a força faltará e nós não seremos abandonados. Deus está dizendo para soldados feridos nessa noite: eu visito a tua tenda mais uma vez, oh glória, eu visito tua família mais uma vez, eu visito o teu coração mais uma vez. Pessoas que estão aqui nessa noite testemunharão a sua família dizendo: eu tive um sonho, eu tive uma visão, eu quero te contar algo que aconteceu, porque o altar de Deus que você levantou e honrou vai influenciar, e toda a sua casa estará em uma mesma visão, em uma mesma missão, em um mesmo propósito, em uma mesma caminhada, e Deus será glorificado mais uma vez. Acha mesmo que vai ser abandonado, soldado? Acha mesmo que vai ser abandonada, filha? Os homens na terra podem ter se esquecido, os amigos da terra podem não ter lembrado, mas Deus está dizendo na noite de hoje: eu visito a tua tenda mais uma vez. Eu visito a Lamanda, que a sonda, Calamudrevaia. Erga as mãos, porque tem cura de Deus para alguém aqui agora. Não é amanhã, é exatamente agora que um coração está sendo socorrido por Deus, que um altar está sendo socorrido por Deus, que uma fé que estava por um fio receberá um transbordar de poder que vem do alto, porque Deus te visita nesse momento de batalha, nesse momento de convalescência, nesse momento de repouso, nesse momento em que faltam as forças humanas, mas o altar continua honrando a Deus, amando a Deus e servindo a Ele. Filhos, adolescentes, jovens, preparem-se, porque vocês verão o papai e a mamãe dizer: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Pais, preparem-se para fazer um culto em ações de graça, porque aquele coração que há muito tempo estava distante será também visitado por Deus, e não demorará, entrará por essas portas e serão abraçados mais uma vez, e serão amados mais uma vez, e serão consolados mais uma vez, porque Deus não abandona quem honra o seu altar. Deus não deixa um soldado ferido parado na caminhada. Os homens sem amor abandonam, as pessoas sem piedade abandonam, mas quando Deus entendeu que Abraão não tinha condições de estar no meio dos carvalhos, Deus visitou a sua tenda literalmente onde ela estava. Ele estava numa geografia onde os carvalhos lhe cercavam, e ele entrava no meio dos carvalhos até o altar em que ele tinha erigido para Deus. Mas Deus visitou não o lugar onde o altar estava antes de Deus mudar o seu nome. Antes do altar estar sobre a sua própria carne, antes da aliança ter sido mais forte, Deus o visita na sua própria casa. Deus sempre esteve preocupado
com a nossa casa. É por isso que Jesus olhou para Zaqueu e disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ele está preocupado com a sua casa, ele está preocupado com a sua família, ele está preocupado com a sua vida, mas tem cura de Deus para famílias hoje, tem fortaleza de Deus para os servos hoje. Quem pode orar agora como Abraão orou? Quem pode nesse momento com as mãos erguidas falar com Deus como Abraão falou? Quem pode dizer para ele: Deus, tu sabe a condição que eu cheguei aqui nessa noite, tu sabe que talvez era a minha última força, mas nesse momento, quando chegou o teu limite, Jesus resolveu mudar a tua história e vai mudar na noite de hoje. Quem acredita nessa palavra? E quando Deus chega é diferente. E quando Deus chega, a atmosfera espiritual é alterada. E quando Deus chega, quem estava sentado se levanta, quem estava fraco é fortalecido, quem não tinha condições agora volta para servir, e volta para servir com mais força. Quando Abraão entendeu que era Deus ele visitando, a força brada novamente nos seus ossos, a força brada novamente sobre a sua carne, a força brada novamente sobre o seu coração. E a Bíblia diz que ele corre. É profético isso, levanta as duas mãos. Oh glória, é profecia de Deus para alguém aqui, pastora Célia. Alguém pode estar há muito tempo em um momento de calamidade, estava parado, estava sentado, dependendo da misericórdia de Deus, mas hoje o Senhor fala mais uma vez: eu te visito e você vai se pôr de pé. O que estava parado vai entrar na velocidade de Deus, no tempo de Deus. Prepara-te para testemunhar ainda nessa semana que se inicia hoje. Portas estão se abrindo para pessoas aqui. Haverão testemunhos onde Deus será glorificado. Ele movimenta no seu tempo, Ele faz conforme a sua vontade, Ele age para o seu louvor e glória. E o inimigo vai ser envergonhado mais uma vez, porque pensou que você não suportaria. Mas a verdade é que quanto mais próximos estamos de Deus, a carne se enfraquece, mas o Espírito se fortalece. Verdadeiramente o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas a mesma palavra diz, amados irmãos, 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. É um novo tempo que chegou na tua vida. É um novo tempo de Deus no teu ministério. É um novo tempo de Deus na tua chamada. Está preparado para essa virada de Deus? Porque quem estava acostumado a te ver parado morreu. Acabou-se. Vão ver um movimento de Deus tão forte na tua vida. Vão ver um movimento de Deus tão forte na tua casa. Vão ver um movimento tão forte de Deus no teu ministério, que vão se perguntar o que foi que aconteceu, e terão que se render ao entendimento. Quem honra o altar de Deus está mais próximo da promessa do que nunca. Quem ama a Deus e o seu altar está mais próximo da promessa do que nunca. Desde o momento em que disse sim para Deus, até o momento em que o altar foi erigido sobre a sua própria carne, levaram 24 anos. Mas desde o momento em que o altar deixou de ser exterior para ser interior, durou apenas 1 ano. Pegou isso? Eu vou dizer de novo. Desde o sim que deu para Deus em Gênesis 12, até o momento em que o altar esteve sobre a sua própria carne, duraram 24 anos, a mudança de nome e o altar sobre a carne. Mas desde esse momento ao cumprimento da promessa, durou apenas 1 ano, e Deus ainda avisou: em 1 ano voltarei a ti, e Sara terás um filho. Levante as mãos, a profecia de Deus para alguém. Em 1 ano talvez
Não sei se em 6 meses, não sei se em 1 mês, mas certo é que dentro de 1 ano a sua vida estará vivendo o melhor tempo de todos os seus dias para a glória de Deus. O maior tempo de toda a sua história para a glória de Deus. Quem crê em uma virada tremenda de Deus, o relógio de Deus se aproxima da tua vida com cumprimento de promessa. Em 1 ano a tua casa estará mais forte. Em 1 ano a tua vida estará mais próxima. Em 1 ano você estará mais íntimo de Deus. Em 1 ano as pessoas olharão para ti e entenderão: Deus lhe prosperou, Deus lhe abençoou, o Senhor mudou a sua casa. Temos algo a fazer. E Deus está dando essa oportunidade hoje. Porque quando a oportunidade chegou, o Abraão que estava sentado se levanta. E quando se levanta, corre. E quando corre, não é para fazer algo para a sua glória, é para continuar honrando o altar. Detalhe, o texto diz que ele se apressou. O texto diz que ele faz Sara se apressar. Prepara uns bolos aí, faz isso aqui. E olha para o servo, após ele mesmo ter se apressado, ter pegado um novilho, ter pegado uma boa oferta para Deus, e disse ao servo: prepara. E o texto diz que o servo também se apressa. Ouça bem, a posição que você está tomando com Deus hoje vai impactar toda a tua família. Todos eles estarão vivendo o mesmo timing que você estará vivendo em Deus. O mesmo propósito que você estará vivendo em Deus. E essa alegria vai acontecer a partir de hoje. Quem está conectado com Deus entende algo muito sério da parte de Deus que começa a acontecer e que vai gerar muita vida para as famílias, que vai gerar muita vida para essa igreja. Quem está disposto a se apressar para honrar a Deus de novo, levantem as mãos. Porque eu declaro em nome de Jesus que esse luto passa hoje, que essa fraqueza passa hoje, que essa situação negativa passa hoje. Tudo que hoje, até hoje para você era choro, angústia e lástima, Deus hoje te aprova, porque você honrou em meio à fraqueza, obedeceu em meio à sua limitação, e o Todo-Poderoso te visita pela sua palavra na noite de hoje para dizer: o tempo está mudando, a autoridade está mudando, a graça está mudando, a minha capacitação está mudando. Você viverá coisas novas, coisas boas e coisas que me glorificam com mais força a partir de hoje. Ei, você está a 1 ano do cumprimento da promessa. Meu Deus, é muito sério o que Deus está falando aqui. Levantem as mãos. Você está a um tempo do cumprimento de uma visitação de Deus. Quando Abraão entendeu aquilo, ele já estava servindo com muita força. E a primeira coisa que ele fez foi interceder por Sodoma e Gomorra. O avivamento de Deus, quando de fato vem do Senhor, quando não é ladainha dos homens, quando não é conversa fiada de carnais, ele verdadeiramente vem como um furacão, trazendo sobre as famílias um despertar espiritual, trazendo sobre as igrejas um alavancar espiritual, trazendo sobre vidas que são consideradas pelos homens carnais como fracas, para viverem a maior autoridade de Deus no seu tempo. Prepara-te, jovem. Deus te deu autoridade, e como deu autoridade para José, como fez o sol, a lua e 11 estrelas se prostrarem diante de José, não pela sua pouca idade, mas pela honra que ele tinha a Deus. Recebe essa palavra de profecia: a honra de Deus se manifestará para aqueles que o amam de verdade. A tua casa se renderá diante de Deus.
Os vícios serão quebrados em nome de Jesus. Pessoas serão libertas das drogas, da mentira, dos entorpecentes. É noite de libertação. Enquanto a palavra está sendo pregada, é Deus visitando a sua casa, é Deus visitando a sua parentela, é Deus visitando a sua família. Pode começar a fazer os preparativos, porque o culto em ação de graças vai ser tremendo. O culto em ação de graças vai ser poderoso, e mais vidas serão despertadas por Deus. Não esqueça que estamos diante de um Deus que tudo sabe, que tudo conhece, que tudo controla, que tudo governa. Enquanto Abraão está liderando a sua casa e volta para o encontro que ele fez, está recuperado mais uma vez. Ouviu Sara e não creu em seu coração. Ouviu Sara e riu dentro de si. Strong apresenta essa palavra riu como desprezo, zombaria, como não crédito, e é um fato. E o Deus que tudo conhece, enquanto Sara riu, o Senhor não visitou Sara. O Senhor perguntou para Abraão: por que riu tua esposa em seu coração? Porque riu dizendo, é verdade que eu terei um filho na minha velhice? Porque riu Sara em seu coração? Acaso há porventura ao Senhor coisa difícil demais, demasiadamente? Certamente voltarei, e dentro de um ano Sara terá um filho. E o interessante é que o tempo de Deus não é o tempo do homem, assim como o riso de Deus não é o riso de Sara. Tem um ditado que diz por aí que quem ri por último ri melhor. E quando Sara riu, não crendo, olhando a realidade da sua vida, sendo fiel e coerente ao seu recurso físico como humana, ela fala consigo mesmo: sendo eu velha, teria ainda deleite? Sendo meu Senhor já velho também, como nós teremos um filho? Mas Sara não imaginava que a honra de Deus sobre Abraão e consequentemente na sua vida seria tão grande, que promessa de Deus não respeita a idade avançada. Promessa de Deus não respeita faixa etária. Promessa de Deus não respeita infertilidade, não respeita esterilidade, não respeita tempo. Promessa de Deus, quando Deus quer cumprir, pode ser velho, pode ser avançado em idade, pode ser desconsiderado. Se Deus quiser fazer, vai acontecer no tempo dele. Ele disse: 1 ano eu voltarei a ti. E detalhe, o riso de Sara passou, porque foi um riso de zombaria. Ela riu primeiro. Só que qual o nome que Deus deu para a criança que Sara teria? Quem lembra o nome? Qual o nome do filho de Abraão, gente? Isaac. Tu sabe o que significa a palavra Isaac? Riso. Pegou? Pega firme na mão de alguém e diga: o riso de Sara passou. Porque o riso dos homens passa, mas o riso de Deus permanece. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Eu encerro dizendo: está na hora de abandonar o riso da zombaria, o riso do descrédito. Está na hora de abandonar o riso da falta de dedicação. Está na hora de abandonar o riso da incredulidade. Está na hora de viver o riso de Deus, que é fiel. Oh, glória! O riso de Deus, que é permanente.
O riso de Deus que vem para mudar história. O riso de Deus que não passa independente das lutas, independente das batalhas. O riso de Deus traz marcas. O riso de Deus traz despertamento. O riso de Deus traz avivamento. Teu riso se aproxima. Teu Isaac se aproxima. Tua promessa de Deus se aproxima. A honra de Deus está se aproximando. Família Iepense, vocês estão prestes a viver o novo de Deus. Erga as mãos, porque há um derramamento de unção de Deus aqui, e quem acredita seja tocado agora, renovado agora, envolvido agora. Aquele que é batizado no poder do Espírito pode falar nas línguas que só o Pai entende, porque o inimigo queria te oprimir, queria te calar, queria que você abandonasse a sua chamada, queria que você abrisse mão do seu ministério. Mas quem permaneceu no altar vai sorrir um riso que não passará. Quem está no altar verá a honra de Deus abençoando sua casa, sua vida, sua família, seus amigos, seu ministério. Onde colocar a palma da mão e a planta do pé, quem deseja viver o riso de Deus, ponha-se de pé nesse momento em nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O riso de Sara passou, o riso de Deus permaneceu. O riso de Sara era limitado, o riso de Deus era ilimitado. O riso de Sara se dobrava à velhice. O riso de Deus não respeitou o tempo de Sara, não respeitou a sua velhice. Em 1 ano ela teve um filho, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus promete, a sua palavra não cai por terra. Jeremias 1,12 diz o Senhor: a sua palavra eis que viste bem, porque o velo sobre a minha palavra para a cumprir. Porque o velo sobre a minha palavra para cumprir. A promessa de Deus vai se cumprir. A igreja orando nesse momento.